Bom, nós que vamos, você vai ver, pode botar a imagem aqui do rapaz, você vai ver agora, lembra, né, que há 2 dias eu disse, eu vou ficar em cima da história da morte do rapaz Everton dentro da Boate Vitrine na zona leste de São Paulo. Pois bem, eu quero dizer o seguinte, você vai ver os últimos momentos de Everton na Boate Vitrine. Por quê? Porque nós conseguimos o circuito interno, onde você vai ver toda a sequência, correto? Você vai ver que o Everton está de bermuda no corredor, ele ainda discute com os seguranças porque não quer sair, e aí é imobilizado e colocado para fora. Ele sai correndo da boate e é perseguido por pelo menos 10 homens, certo? Ele apanha do grupo ao lado da vala onde ele morreu. Certo? São imagens exclusivas e a primeira imagem são os agressores. Um rapaz é imobilizado. Na sequência, outro agressor aparece de camisa listrada. Só aí vai aparecer o Everton de bermuda. São imagens exclusivas do nosso Cidade Alerta, porque eu acho que quando você dá a sua palavra a alguém, você é obrigado, né, a cumprir. E como eu disse, olha, tudo que nós pudermos fazer, senhor Nogueira, que é o pai do Everton, não é? Nós vamos fazer diante do seu apelo. E, portanto, ontem nós mostramos que na boate já houve uma briga, onde depois 2 pessoas foram fuziladas do lado de fora, morreram, evidentemente, e agora você vai ver as imagens exclusivas dos últimos momentos de Everton na Boate Vitrine. Ele que tinha uma criança, estava separado e tentava se devolver, na verdade, não é? Tentava recuperar, é isso que eu queria dizer, recuperar o casamento, né? Reatar é a palavra certa com a ex-mulher. E é exatamente nessa hora que ele vai à Boate Vitrine e acaba acontecendo o que aconteceu. Essas são as imagens, põe exclusivo antes, minha filha, porque dá trabalho para fazer. Então já põe. Repara, você vai vendo esse aí, olha aí. As imagens já tem um agressor imobilizado. Aí começa a confusão, ó. O segurança segura um dos agressores e aí você vê o Everton de bermuda. Ele discute para não sair da boate. Aí ele corre. Repara, aí ele é agarrado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 em princípio, 6 seguranças. Eu quero depois a volta dessa imagem. E aí ele já do lado de fora. Já do lado de fora. A discussão continua. A discussão continua. Repara. Vai, ó, aí ele sai correndo. E os agressores atrás. Justo na vala onde ele apareceu morto. Inclusive o mesmo cara de listrado. Você vai vendo, são os últimos momentos do jovem espancado e morto. Repara, vai me mostrando, vai me falando, Simão. Olha, um do agressor é imobilizado. Repara, cadê o de listado que passou de boné? Aí, ó, outro agressor também imobilizado. Aí você vê o Everton. Repara, quando apareceu os seguranças tirando o Everton, eu quero que frise a imagem. Ele vai correr, agora quando voltar, quando estiver no meio da tela. Frisou!
Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 seguranças e um que tem uma camisa nas costas com um número, né? Que me parece um 86. Peraí, não mexe já não. Repara, nós temos 6 seguranças, todos vestindo o mesmo uniforme e um outro que está entre os seguranças, que eu não sei se é o líder dos seguranças, chama-se líder ou piloto. Nesse momento, a imagem que você está vendo, às 3 horas, repare na parte de baixo, 3 horas, 30 minutos e 31 segundos. É o exato momento em que Everton vai ser jogado para o lado de fora da boate vitrine. Logo depois vai haver uma discussão lá fora onde você vai ver novamente o rapaz de blusa listrada. E aí eles correm. Quando o Everton sair por essa porta, ele já vai estar próximo de morrer. Solta a imagem. Aí tem um ali atrás que não tem nada a ver com a história, que vai saindo. Repara, aqui tem uma discussão. Um vai apontando o dedo, ali está o de listrado, 2 garotas vão tentando segurar a onda e lá no meio ele começa a correr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correm atrás dele, agora o 7. Volta essa imagem no ar. Volta essa imagem, recua no ar, volta, volta, até o início da corrida. Quando eu disser, aí, vai andando devagar. Eu vou dizer para parar a imagem num determinado momento. Vai devagar. O Everton na frente. Repara, ele tenta escapar. E aí vai ter uma questão como o delegado... Quando ele dobrar... Parou. Repara, parecia o João Kleber agora. Repara, o que aconteceu? Repara que nós não vemos na imagem nenhum sujeito com a tonalidade da roupa, da camisa daqueles agressores. Deixa também aqui atrás para eu poder enxergar melhor. Deixa aqui. Repara, não tem, ó. Agora vamos contar. Da parte de cima, onde tem uma espécie de um quiosque, sei lá o que é. 1, 2, 3 de listado. Quando o listado parou, para. O listado quase cai, levanta. Parou. Aí, ó, corta aqui um instante. Tem um correndo aqui, tem mais outro correndo aqui e vai ter um retardatário. Põe lá atrás, põe lá. Solta. Já contei 3. Aí, ó, 4. O de branco, 5. 6 e vai ter um correndo pela direita, que aí a câmera corta. Pode ir, pode seguir. Eu contei 6 e com aquele outro que não dá para ver se estava na direção dele, 7. Everton corre exatamente pro valão. Aí é a volta do grupo. E aqui é como tudo começa. Repara que os seguranças estão com uma blusa tonalidade, eu não sei se é do efeito da câmera. Olha o de listado. Volta essa imagem. Olha aqui, o de listado que eu falei. Ajusta um pouco no vídeo. Ajusta a imagem. Aí, boa, Edu. Já deu. Repara, o de listado que eu falei, ele aparece nessa cena, depois ele aparece correndo atrás. Solta a imagem completa, por favor. Aí já está a discussão quando os seguranças imobilizam um. Everton é colocado num corredor. Esse corredor eu não sei se liga o que a que, mas você vai acompanhando. E é o que eu digo, promessa é dívida, né? Disse, olha aí,
no corredor da saída. Ele tentava voltar. Ele não queria ser expulso, lembra? Por quê? Porque eram rapazes do camarote, estavam jogando gelo na pista. E ele aí começou a brigar com os caras. E como sempre, como o de listado já não aparece mais com o boné. Repara que não... E aí é a hora que ele vai na direção da morte, né? Ou melhor, a morte corre atrás dele. Porque ele tenta escapar ali, em princípio, de seis agressores, correto? E aí, vamos ver por quê? Porque o nosso repórter foi lá e sabe ponto a ponto do que eu e você estamos vendo. Põe no ar. A primeira imagem mostra um dos homens que se envolveram na briga com Everton sendo imobilizado e levado para fora da boate. Atrás dele vem outro amigo de camisa listrada. Na porta da boate, os dois brigam com os seguranças. Everton aparece 2 minutos depois, em um corredor, usando bermuda. Ele discute com os seguranças porque não quer sair da boate e volta correndo. Os seguranças vão atrás dele e exatamente às 3h30 da manhã, imobilizado por 3 homens, Everton é colocado para fora da boate vitrine. Na última imagem, os 2 homens que brigaram com Everton dentro da boate esperam por ele do lado de fora. Estão agitados. A porta de saída fica atrás do arbusto. É por onde Everton passa correndo e é perseguido por pelo menos 10 homens. No alto do vídeo, mesmo sem nitidez, é possível ver um bando de homens agredindo Everton, bem ao lado da vala, onde ele foi deixado para morrer. Dessa última imagem frisada, porque eu não tinha reparado. Dá a imagem frisada, a última aqui para mim, do momento em que ele morre. É o momento em que ele está sendo espancado. Olha aqui, nesse momento, bota lá, não tinha reparado. Então, repara, tudo indica até esse momento, tudo indica que os seguranças realmente não tiveram, pode rodar a imagem, não tiveram nada com isso. Correto, Percival? Exatamente. Fica claro o que aconteceu na sequência. Primeiro, os rapazes foram expulsos pelo segurança jogando pedra de gelo na pista, o Everton reclamando, o grupo que arremessava a pedra foi colocado para fora e ficou à espera do Everton. Quando ele saiu, correram atrás dele e espancaram até a morte lá perto daquela vala. Mas aí a questão é, como é a boate lá dentro, né? Porque a gente vê por essas imagens, mas como é, o que aconteceu lá dentro? A Lívia estava lá. Diga lá, Lívia. A Lívia dentro da boate. Eu quero a Lívia dentro da boate. Não, mas pode falar, Lívia. Peraí. Repara, eu vou explicar uma coisa. A nossa Lívia, corta aqui pra mim. A nossa Lívia tá ao vivo, correto? Cadê a Lívia, meu filho? Preste atenção em mim. A nossa Lívia tá ao vivo. Mas a Lívia entrou na boate vitrine. A Lívia refez os últimos passos do rapaz, correto? Então põe no ar, pelo amor de Deus. Essa é a primeira vez que os donos abrem a casa depois da morte do Tom. Tudo aconteceu bem aqui na pista. Aqui no palco, tocava no sábado à noite uma banda de forró e outra de sertanejo. Todo mundo se divertia aqui na pista, inclusive o Tom. Até que, de acordo com testemunhas, quem estava no camarote ali em cima começou a jogar pedras de gelo em quem estava aqui do lado de baixo. Entre as pessoas estava o Tom. Começou então uma discussão verbal, até que os frequentadores do camarote desceram por essa escada e vieram até aqui. Começou uma agressão entre Tom e esses outros frequentadores. Então chegaram os seguranças por aquela porta e tentaram separar todo esse grupo, o Tom do grupo das pessoas que estavam no camarote. Nada do que aconteceu aqui foi gravado.
As imagens começam a ser gravadas a partir desse salão. Nessa parte, acontecia uma outra briga. E quem vai me ajudar a contar essa história é o advogado da Casa Noturna, doutor Alexandre Mendes, que está aqui com a gente. Doutor, aqui acontecia uma outra briga naquele momento e os seguranças passaram aqui com o Tom e tentavam ao mesmo tempo conter uma outra agitação. Perfeito, é isso mesmo. Os seguranças contiveram a discussão que havia dentro do salão, trouxeram a vítima para um local seguro, nós veremos agora, respeitando a integridade física. As imagens que foram gravadas desse ambiente para frente demonstram isso, que não houve qualquer tipo de agressão física. E nós veremos daqui para frente o local onde foi mantido e preservado. Era isso que eu ia perguntar. Antes da gente ir para lá, o senhor estava falando da forma com que os seguranças agem na hora que eles vão segurar alguém que está participando de uma briga. Como que eles fazem isso? Porque eles passaram aqui segurando o Tom aqui pelo pescoço, dando uma gravata. Como é que funciona essa parte? Eles são treinados para isso? Eles recebem treinamento específico. A segurança da casa é terceirizada por uma empresa homologada, por uma empresa autorizada a atuar no segmento de segurança, inclusive pela Polícia Federal, e os procedimentos são procedimentos padrões para preservar a integridade física e para separar e conter a confusão que se instalou dentro do salão. Tudo bem, então vamos continuar. O Tom veio por aqui e ele foi colocado aqui onde as pessoas, algumas testemunhas chegaram a dizer que era um quartinho, mas na verdade não é. A gente vai mostrar. Aqui na verdade, vamos mostrar aqui, as luzes são de sensor, é um corredor que funciona, que dá acesso à saída. O Tom veio para cá. E nesse momento que ele veio para cá, doutor, ele tinha alguns seguranças aqui junto com ele? Tinham seguranças o tempo todo junto com ele, preservando a integridade dele, pedindo para que ele se mantivesse calmo, porque de fato ele estava muito agitado. As imagens inclusive revelam isso. E o tempo todo ele é mantido aqui em segurança. Só foi separado, então, daquela multidão. Só separado e não houve qualquer tipo de agressão por parte dos seguranças da casa. E aqui o que aconteceu? O Tom, de acordo com o pessoal da Casa Noturna, tentou voltar para lá. Ele sabia que aqui ele ia sair, mas por um outro lado ele poderia voltar para casa. Ele foi, então, andando por esse corredor. Vamos andar por aqui? Ele andou por aqui, toda essa extensão. É um corredor muito longo. E lá no fundo existe uma porta à direita que dá acesso à casa, mas dá acesso através do palco. E quando ele chegou exatamente aqui, vieram os seguranças. Os seguranças pediram para que o Tom voltasse desse corredor. Ele voltou, percorreu toda a distância novamente e perto da porta foi abordado mais uma vez pelos seguranças. E começou uma discussão ali, doutor? Começou uma discussão porque, na verdade, ele queria sair de qualquer forma, ele queria entrar dentro do salão, retornar para a confusão. Os seguranças o contiveram, pedindo para que ele se mantivesse calmo e aguardasse uma saída com segurança. E foi aí que ele pediu, então, para sair da casa, dizendo, inclusive, que o veículo dele estava próximo à saída. Ele pediu para sair? Ele pediu para sair. As testemunhas esclareceram para todos os ouvidos, funcionários da casa e seguranças, que ele pediu para sair para poder acessar o veículo dele que estava próximo à saída. Os seguranças sabiam que esses frequentadores do camarote estavam do lado de fora, talvez esperando ele para uma outra briga? No momento em que a porta foi aberta, não existia absolutamente ninguém logo após a porta. E imagino eu, e nós imaginamos que foi aí que ele se sentiu seguro, no sentido de sair de dentro da casa. Tanto que as imagens revelam que ele sai em passos acelerados. Mas daí, quando ele sai, a outra parte da história continua. Vamos mostrar. O Tom saiu por essa porta e toda a verdadeira pancadaria começou do lado de fora. Pois bem, deixa eu só mostrar aqui. A nossa Lívia consegue entrar na boate, a nossa Lívia consegue a fita, e o que ela chama de Tom
é o Everton, porque ela descobriu que ninguém tratava ele pelo nome, sim de Tom. E só esqueceu de me avisar. Mas em que ocorre? Primeiro, a imagem é nítida, mostra a imagem da hora em que ele vai, onde tudo começa. Falávamos nós ontem e anteontem, os seguranças, absolutamente não dá. Olha aí um dos que são apontados pela polícia como suposto assassino. Repara, você vê, a imagem é nítida, uma imagem exclusiva do nosso Cidade Alerta, que a nossa Lívia Zúcaro conseguiu. Repara, esse é o momento em que Everton é levado para fora. E aí ele achou que os caras tinham ido embora, mas não. Os caras com quem ele tinha discutido e brigado dentro da boate estavam ali na expectativa, aguardando Everton sair para, enfim, segundo tudo leva a crer, espancá-lo e espancá-lo até a morte. Repara que ainda duas moças vão tentando conter os ânimos. É nesse momento em que Everton vê que não tinha mais solução para ele e que ele tinha que sair correndo. Só que ele correu por uma vala e essa vala está em obra, lama, chovia e aí, resumo, aí os 10 ou quase 10 foram mais rápidos lá em cima. É o momento em cima no vídeo, um pouquinho à esquerda, é a hora em que ele está sendo espancado. Eu vou ao vivo com a nossa Lívia Zúcaro, que ainda está na porta da boate, para saber se a polícia já identificou os homens que supostamente espancaram e mataram Everton naquela corrida para fora da boate. Por favor, Lívia. Boa noite, Marcelo. Dos 10 homens que teriam espancado o Everton, 9 já foram identificados. A polícia tem em mãos uma outra imagem que a gente não teve acesso, das pessoas que estavam no caixa na hora que elas iam pagar a conta dessa balada. E eles têm ali informações de todos os cartões de débito e crédito que passaram naquela noite de sábado, madrugada de domingo, e eles batem no mesmo horário com todas as imagens que a Casa Noturna já disponibilizou. E foi através de tudo isso que eles conseguiram chegar a essas 9 pessoas, 9 criminosos, na verdade, né, Marcelo, que foram identificados já. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, Lívia. Esses homens que já foram identificados, a polícia já está à caça deles. O que está acontecendo nesse momento? Nesse momento, Marcelo, as equipes já estão nas ruas, inclusive, para tentar encontrar, já estão indo nas casas desses homens que foram identificados para trazê-los até a delegacia para prestar os esclarecimentos e tomar as devidas providências judiciais a partir de agora. Inclusive, pode ocorrer, quer ver, me dá as imagens. Uma coisa que pode, o que ocorre? A essa altura, na teoria, eles já escaparam do flagrante. Mas como é uma investigação que está perseguindo, o delegado pode pedir a prisão temporária deles. Porque qual é o argumento que o delegado vai usar? Que a perseguição estava em continuidade e, com isso, ele talvez peça a prisão temporária. E uma coisa que eu tinha falado aqui, né, com o Percival, era as imagens dos caixas iam ser decisivas. Por quê? Porque a hora da morte, corta para mim, deixa a imagem aqui atrás em movimento, por favor. Porque estava na cara, porque a imagem do caixa, o cara vai pagar, vai coincidir com o horário próximo do que aconteceu, tinha eu dito eu. Mas eu não sabia que ia aparecer imagens como essa, imagens tão nítidas e com
com os caras praticamente, muito se ampliar, dá para ver o rosto. E essa imagem nítida com horário. Ficou fácil para o delegado. Foi lá no pagamento, cartão de crédito, na hora que pegar 2, 3, pega o resto. A questão é, conseguirá ou não o delegado mantê-los na prisão? Lívia, o delegado fala em prisão ou fala apenas em depoimento? Por enquanto, ele fala apenas em depoimento, Marcelo. Ele não quis dar mais detalhes sobre esses 9 homens que foram identificados. Só disse que vai atrás deles e vai trazê-los ainda hoje aqui na delegacia, todos eles. Legal, muito obrigado, Lívia. Mais do que isso, parabéns, porque ficou um espetáculo. Não só a fita, espetáculo, vou retificar o adjetivo. Espetáculo como um trabalho profissional, fundamentalmente por uma razão, porque todos nós do Cidade Alerta tínhamos nos comprometido com o pai, ir fundo na questão, né, e tentar ajudar ao máximo. Portanto, o trabalho da Lívia como profissional realmente foi um espetáculo absoluto, porque, por uma razão, a descoberta da fita ajuda a polícia no cruzamento com os cartões de crédito. E junto, trabalhando com a Lívia, estava o nosso Armando Pelizaro Bortoletti, não é? Também irmão de um outro grande produtor nosso aqui, o nosso Ademir Pelizaro Bortoletti. Portanto, o Armando também trabalhou muito bem, parabéns para os dois, e nós vamos continuar no caso. Agora, ficou fácil, hein, Percival? Agora, o caso, para não resolver, o caso me parece praticamente resolvido. Não há dúvida nenhuma, o delegado vai imediatamente indiciá-los por autoria de homicídio qualificado e, se quiser, poderá interpretar dentro da lei aquilo que você explicou, Marcelo. Não foi interrompida a investigação, portanto, existe o chamado estado de flagrância. Se ele quiser, pode até fazer flagrante, se não, pode pedir a prisão preventiva.